O 555 é um dos circuitos integrados mais famosos e usados na eletrônica. Hoje eu vou te ensinar como fazer um circuito simples utilizando o 555 no modo monoestável. Esse aqui é só o primeiro vídeo sobre o 555. Os outros modos de atuação desse componente eletrônico e projetos utilizando o 555 vão ficar para um próximo vídeo. Inclusive, se você quiser a explicação completa de algum modo de operação ou se você já tem aí algum projeto com 555 que gostaria de me ver replicando por aqui, já deixa para mim aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou pegar de inspiração para os próximos vídeos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e esse canal aqui é o local onde eu compartilho com vocês meus projetos, meus desenvolvimentos, um pouco do meu dia a dia, tudo relacionado a desenvolvimento de hardware que eu sei e que eu posso compartilhar com vocês, sendo engenheira de computação e também dona de uma marca de acessórios tecnológicos e criativos. Então, eu não só trabalho estudando eletrônica, mas também desenvolvendo, projetando e, de fato, fabricando projetos eletrônicos. Mas não se preocupa que nesse vídeo aqui não vai ser um papo super teórico, onde você vai mais ficar confuso sobre conceitos da eletrônica do que, de fato, entender o funcionamento de um circuito muito legal. Meu objetivo por aqui é sempre transformar esses conhecimentos de uma forma extremamente leve, que caso você esteja começando hoje na eletrônica, você consiga entender o funcionamento desse circuito e replicar por aí no seu projeto também. Por isso que eu sempre faço as coisas de maneira extremamente prática. Se você já assistiu outros conteúdos sobre o 555, provavelmente você já assistiu a algo muito mais teórico. Aqui eu quero trazer para a realidade, para a prática. A gente vai para a bancada, eu vou te mostrar um circuito funcionando de verdade e um circuito que você vai conseguir de fato replicar, tanto na protoboard quanto, quem sabe aí, em um produto final. Então eu vou trazer também técnicas no final desse vídeo que vão te mostrar ali como transformar esse circuito eletrônico e como que ele fica quando ele já está dentro de um produto final, tá bom? Então se você gosta desse assunto, quer conhecer mais sobre o 555, ver essa experiência que eu tô trazendo aqui para você hoje, já se inscreve aqui nesse canal, não perde nenhum conteúdo aqui do Julia Labs e participa da nossa comunidade no Discord também. Se você é amante de eletrônica, se você gosta de desenvolver projetos, você vai amar fazer parte dessa comunidade que só tem gente maluca por aqui, malucos da eletrônica, então vem participar do Discord também, que lá a gente sempre troca ideia, você pode tirar suas dúvidas por lá, ajudar a nossa comunidade também. Bom, por eu ser engenheira da computação e eu trabalhar com desenvolvimento de hardware, eu sempre vou trazer um pouquinho para vocês das experiências também de fabricação, das experiências da vida real de quem não vai só apenas estudar, montar algum circuitinho, mas também está pensando em aprender alguma coisa que de fato um dia vai conseguir transformar num produto real. Hoje a gente vai fazer isso utilizando o Altium Designer logo no final do vídeo, onde eu vou te mostrar já como esses componentes ficam no Altium, num projeto de hardware de verdade, para você ver que no final de todo esse estudo, o negócio ele se torna algo muito simples lá no final, lá na placa, na PCB. Então é super possível de aplicar esse circuito aqui em produto final também. Então já aproveito também para te convidar a conhecer o Altium Develop, que é uma junção, um pacote do Altium Designer junto com o Altium 365 e é o pacote perfeito para você que está querendo entrar nesse universo da eletrônica, desenvolver hardware profissionalmente ou abrir o seu negócio de desenvolvimento. O Altium Develop ele une as ferramentas para você poder trabalhar simultaneamente com a sua equipe de trabalho. Então, tanto a parte que está desenvolvendo a parte eletrônica, quanto quem está desenvolvendo o case, quem está na lista de compras, selecionando os componentes, ou fazendo a revisão do projeto eletrônico, consegue trabalhar de forma simultânea de verdade, usando os recursos do Altium 365 junto com o Altium Designer no Altium Develop. Então eu vou deixar o link do Altium Develop aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer, e lembrando que tem aí um período gratuito de 30 dias para você testar as ferramentas e utilizar no seu fluxo de trabalho. Agora vamos começar a falar sobre o 555. Eu vou começar com uma teoria muito básica. A gente vai conhecer as portas de entrada e saída desse componente eletrônico. Te prometo que eu não vou te encher de um monte de teoria da eletrônica maluca que você não vai conseguir entender. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse componente, daqui a pouquinho a gente já vai para a bancada. Vem comigo.
Então vamos começar olhando um pouquinho como que é a carinha aqui do nosso 555. Eu não vou entrar em detalhes da eletrônica interna dele, porque o meu objetivo aqui é te fazer entender como usar esse componente. A gente vai falar sobre os módulos de atuação, esse não é o único vídeo dessa série com 555, então eu não vou trazer detalhes internos, eu quero realmente trazer uma coisa mais prática e talvez diferente dos outros conteúdos que você já conseguiria encontrar na internet, ou talvez de alguma coisa que você conseguiria utilizar ali uma inteligência artificial para te explicar, tá? Então vamos começar aqui observando as entradas e saídas, porque isso é uma parte muito importante, já que a gente vai querer aplicar e usar esse componente eletrônico. Então a gente tem aqui as duas entradas principais, vamos dizer assim, que é a parte de energia, pino 1 GND, pino 8 VCC. Nós temos o trigger, que guarda bem aqui esse nome trigger, ele vai ser dado à nossa entrada. Então sempre que a gente quiser colocar um sinal ali, que vai ser do nosso botão ou de algum sensor, vindo para dentro do 555 para a gente começar a atuação dele, é nessa porta aqui, número 2, chamada trigger. Muitos componentes eletrônicos têm exatamente esse nome na sua entrada. Nós temos a porta 3, que é o output, e que é aqui onde a gente vai observar o funcionamento do 555. Então, se a gente está colocando no modo monoestável, a gente vai ver aqui que é nessa saída que ela vai permanecer em alto durante um determinado tempo depois da nossa aplicação. Temos aqui o pino de reset, se a gente quiser finalizar a aplicação, parar a aplicação por algum motivo. Esse pino aqui é muito importante que a gente deixe ele em nível alto, porque em nível baixo que ele é ativado. Diferente de alguns pinos de reset que ele vai funcionar ao contrário, esse daqui ele precisa estar em nível alto para não dar o reset. Se ele está em nível baixo, ele dá o reset. Agora aqui do outro lado nós já temos os pinos 7 e 6, que são o discharge e o threshold. É com essas duas entradas aqui que a gente vai trabalhar as lógicas do nosso 555. Não vou entrar em detalhes mais complexos de como que funciona essa eletrônica, porque a gente vai ver essas portas aí sendo manipuladas na vida real, tá bom? O pino número 5, ele vai funcionar como se fosse um controlador de tempo nele. Vocês vão ver que depois na aplicação a gente vai colocar um capacitor para ele conseguir fazer esse controle, e o nome dele é Control Voltage. É isso que a gente vai ver de teoria por enquanto, então vamos para a bancada para ver agora esse componente eletrônico em ação. Agora na bancada é onde eu acho que você realmente vai começar a entender o funcionamento do 555 no modo monoestável e dominar realmente essa técnica. Eu vou montar o circuito junto com você, mas eu vou deixar também o circuito simulado para você ter aqui uma noção de como que esses componentes eletrônicos ficam na protoboard, porque às vezes a gente começa a colocar os itens aqui e a situação pode começar a ficar um pouco caótica, você pode se perder aqui nessa conexão. Então vou deixar a referência para você salvar e também ter na hora de você fazer a montagem, tá? Eu gosto de começar a montagem primeiro conectando os pinos de energia. Nesse momento aqui a minha protoboard ela só tá com os pinos, né, do VCC, das duas trilhas aqui conectado, do GND também, mas tá vendo que eu não tenho nenhuma fonte de energia ainda conectada, então mantenha sempre a sua conexão, né, o seu circuito dessa forma aqui. No final só que de fato a gente vai energizar de verdade. Vamos começar fazendo a ligação do VCC e do GND. Agora lembra do pino de reset? A gente vai deixar ele no VCC também, porque ele precisa ficar em alto. Se você em algum momento quiser resetar o seu circuito, desliga ele, é só você colocar o pino de reset embaixo. Como nesse exemplo aqui a gente não vai manipular ele, só vou deixar ele em alto aqui, conectado no VCC. Aqui eu também já deixei conectado o meu botão, e para a gente fazer a conexão do botão aqui na entrada do 555, na verdade ele sempre vai ter que ser acionado em nível baixo, então a gente vai deixar ele comumente em nível alto. Para isso, a gente vai adicionar um resistor aqui no botão e no VCC, dessa forma aqui, e a conexão do meu botão, aqui junto com o resistor em alto, vai vir aqui na porta de entrada. Para que o meu circuito receba uma baixa de tensão na hora do acionamento, então eu vou colocar agora um ponto de GND aqui no meu botão, no outro terminal, desse jeitinho aqui. O último pino que a gente tem aqui do lado de baixo é o pino de saída, que está logo do lado da entrada. Inicialmente vamos fazer um exemplo só utilizando um LED para você ver esse circuito funcionando. Depois a gente faz algumas modificações. Então eu já vou sair diretamente aqui da saída com o resistor, vou trazer ele para cá. Essa saída aqui vai vir com o polo positivo, então eu vou colocar aqui o polo positivo do meu LED no resistor e o negativo no GND.
Agora vamos para a parte de cima para fazer a montagem do circuito monoestável. Vou usar um capacitorzinho bem pequenininho. Aqui a numeração que tem nele está escrito 103. Ele é um capacitor de 0.01 microfarad e ele vai ficar aqui no meu voltage control. Então é entre o GND e o voltage control, dessa forma aqui. Para a construção do circuito monoestável, o threshold, que é o pino 6, e o discharge, que é o pino 7, precisam estar conectados entre si. Então eu vou usar esse pedacinho de perninha de resistor aqui para fazer essa conexão. Agora a gente vai fazer o circuito, que é a junção de um capacitor e um resistor para determinar o tempo. Inicialmente eu vou começar o nosso circuito com um capacitor de 10 microfarad. Esse aqui já é um capacitor que ele tem polaridade, então eu vou colocar a indicação do negativo no negativo, e o outro terminal que não tem indicação, ele vai na saída do threshold. Então entre o GND e o threshold, assim, dessa forma. O meu resistor, ele vai no discharge, e eu vou começar com um resistor de 10k ohms, e ele vai entre o discharge e o polo positivo, dessa forma aqui. Agora que eu adicionei a alimentação no circuito, quando eu clico no botão, eu vejo que um clique faz com que o LED fique ligado durante um determinado tempo. Esse tempo ele é determinado pelo conjunto de capacitor e resistor que eu tenho aqui no discharge e no threshold. A minha indicação para você ajustar bem o tempo é você começar manipulando o capacitor e depois fazer o ajuste fino com o resistor. Existe uma fórmula para determinar o tempo, que é tempo em segundos é igual a 1,1 vezes o valor da resistência vezes o valor do capacitor. Se você quiser, por exemplo, um tempo de 1 segundo, você vai usar um resistor de 19,3 kΩ. Aí você poderia arredondar para 19 ou para 20 ohms para ter mais ou menos 1 segundo, tendo um capacitor de 10 microfarad. Se você aumentar essa resistência, por exemplo, para 1,16 mega, você já tem 1 minuto de tempo contados aqui no acionamento de saída. Nesse momento aqui, eu tenho um capacitor de 10 microfarad e um resistor de 100k ohms, e isso me dá 1,1 segundo na saída. Se eu trocar agora esse resistor aqui, vou desligar aqui o circuito, vou tirar o resistor de 100k ohms e vou botar um resistor de 1 mega. Agora, com o resistor de 1 mega e o capacitor de 10 microfarad, eu vou ter 11 segundos. Energizar novamente, vamos ver isso funcionando. Aqui, tá vendo? Então você consegue manipular o tempo que a saída vai estar ligada de acordo com a combinação entre o capacitor e o resistor. Eu vou voltar aqui o resistor para 100k para a gente brincar agora um pouquinho com essa saída. Agora a gente vai começar a manipular um pouquinho a saída, vamos colocar outros elementos aqui nessa saída, mas o principal que eu quero que você entenda quando a gente está manipulando um circuito como esse, é que a sua entrada ela não precisa ser um botão e a sua saída não precisa ser um LED. Você sabendo que aqui você tem uma entrada que vai acionar um temporizador na saída, você pode colocar aqui um sensor, você pode colocar aqui a saída de um outro circuito que você está construindo para acionar então uma saída por um tempo um pouco maior do que apenas um clique, certo? Na sua saída aqui você poderia, por exemplo, ter um motor, você poderia ter uma ventoinha, você poderia ter uma bombinha de água, você poderia ter o acionamento de um relé. E esse aqui é um circuito que você consegue ver com facilidade atuando no corredor de vários prédios, né? É muito comum você sair no corredor e uma luz ligar, ela fica ligada durante um tempo e depois ela desliga. Isso porque o sensor de presença ele está ligado aqui na entrada. Quando ele identifica uma entrada, ele vai acionar a saída durante um tempo e depois ele vai desligar novamente. Se voltar a ter alguma interação na entrada, alguma interação no sensor, ele vai novamente ligar a luz. Para a gente entender como ligar alguma coisa aqui na saída, eu quero que você veja o seguinte. Olha só, eu vou medir a tensão aqui na saída. Um dos terminais vai aqui no LED e o outro vai no GND, tá vendo? Quando eu clicar aqui no meu botão, eu vou ter uma saída de 2,6 volts, tá vendo? Ele vai ficar apenas durante aquele período, mas eu vou conseguir ver aqui que eu tenho 2,6 volts. A minha entrada, como eu estou energizando aqui esse circuito, a minha fonte de energia, na verdade, ela tem 5 volts, quer ver?
Olha só, bem próximo, né? 4.16 volts, tá vendo? A minha saída do 555, ela não tem a mesma corrente e nem a mesma tensão da minha entrada. Para fazer um acionamento de algum elemento mais potente do que um LED, eu vou precisar de um transistor aqui. Agora eu vou te mostrar como fazer esse circuito aqui, onde eu consegui adicionar um motor na saída do 555 e ele permanece aqui ligado por um tempo. Eu estou deixando aqui o LED para você conseguir ver também ele em funcionamento. Estou usando aquele resistor de 1 mega-ohms para a gente conseguir ter mais tempo aqui e ver certinho o trabalho do motor e do LED com o 555. Eu vou voltar um pouquinho, vou desmanchar aqui esse circuito e vou montar de novo junto com você para você ver esse funcionamento. Então vamos começar a construir essa ligação com o transistor. O transistor que eu vou utilizar aqui vai ser o BCP56. É um resistor SMD que eu tenho muitas unidades por aqui, mas você poderia também utilizar o tipo 120 ou o tipo 41, que funcionariam muito bem também. Então eu vou adicionar aqui o meu transistor e eu vou começar fazendo o acionamento do LED, depois a gente só adiciona o motor. Para fazer esse acionamento eu vou utilizar um resistor de 120 ohms, então vindo aqui da minha saída até a base do meu transistor. Quanto menor esse resistor aqui, maior a corrente de saída que eu consigo aqui no meu transistor, mas lembrando que esse modelo aqui, ele só vai até 120 mA. Agora eu vou fazer a conexão do meu LED aqui nesse pino do meio, que é o pino coletor. O coletor ele vai ser conectado no GND do LED. Agora, o pino VCC do LED, eu vou utilizar um resistor para fazer a ligação até o meu VCC, assim. E o último pino que eu preciso acionar aqui do meu transistor é o GND, que ele vai aqui no último pino, que é o pino emissor. Agora eu preciso fazer a conexão do meu pino emissor, que ele vai no GND. Vou colocar no GND aqui de trás para facilitar. Ok. Testando de novo então o acionamento. E o meu LED acende quando eu clico aqui no botão. Para adicionar o motor agora, o que eu vou fazer é ligar igualzinho eu liguei o LED, só que com um diodo, tá vendo? O diodo vai me ajudar a não provocar ruídos com o motor. Esse motor aqui ele acaba provocando bastante ruído na sua operação e o 555 é um componente eletrônico bem sensível. A conexão do meu diodo então vai ser a seguinte: eu vou colocar aqui no pino do meio do transistor o diodo, colocando um dos terminais no positivo e o outro no coletor. Essa marcação precisa ficar no pino do coletor, que é o GND desse circuito. Assim ele vai ficar em paralelo com o motor. Agora o meu motor, um dos terminais eu coloco aqui no terminal do meio do meu transistor também, e o outro terminal eu vou colocar no positivo, assim como eu fiz com o LED. Agora eu vou energizar novamente. Bom, na teoria aqui eu teria que colocar esse diodo, mas na verdade como ele está provocando uma queda de tensão, eu não estou conseguindo usar o meu motor aqui. Então eu removi o meu diodo e agora sim, quando eu faço o acionamento do botão, eu tenho aqui o meu motor e o meu LED funcionando em conjunto, tá vendo? Ó. Com esse circuito aqui você conseguiria trocar, por exemplo, o seu motor por um buzzer, você conseguiria trocar por uma ventoinha, por uma bombinha de aquário que vai, por exemplo, alimentar a sua planta com água durante um determinado tempo. Agora, com esse circuito aqui, você consegue não só acionar um LED, você consegue acionar mais elementos aqui. Opa, só de mexer aqui, ele acabou provocando ruído na entrada. Tá vendo como é um circuito que acaba ficando bem sensível? Principalmente na protoboard assim. Eu tenho um circuito com 555 já feito em uma PCB e eu consigo perceber que a inconsistência aqui da protoboard, esses fios, acabam afetando bastante esse circuito. Então eu vou te mostrar como que eu já coloquei um circuito como esse aqui em um projeto de placa de circuito impresso para você se inspirar e acabar usando ele também em desenvolvimentos mais profissionais. Agora, dentro do Altium Designer, eu queria te mostrar um pouquinho mais como que fica esse componente eletrônico depois em um produto final. Então eu repliquei exatamente esse nosso último circuito utilizando 555 e motor, aqui ó, para acionar um motor, dentro aqui de um esquemático real, né? Então eu trouxe aqui ó, o 555, agora a gente já não traz mais só com esse nome, a gente já tem que trazer com o nome do part number, selecionar certinho o componente eletrônico, o encapsulamento dele e tudo mais. Estou usando uma versão SMD,
do 555, então ele tá aqui, NE555DR. Temos aqui o nosso switch, temos aqui o nosso resistor, que precisa ficar em pull up, aqui na entrada do trigger, temos o reset, que também precisa ficar em alto, o control, que precisa ter o nosso capacitor conectado ao GND, o threshold e o discharge, que estão aqui, e o nosso out. A saída do 555 ela já está conectada naquele circuito do transistor, então aqui nós temos o nosso BCP56, o resistor de entrada na base. Eu coloquei aqui uma barra de pinos de 2 posições para conexão do motor. Poderia ser já diretamente o atuador que você quer, por exemplo, se fosse um LED, você já poderia colocar o LED embutido nessa placa. Como a gente está acionando alguma coisa externa, então eu preferi colocar já uma barrinha de pinos para fazer a soldagem depois. Conectado ao VCC e ao GND. Tá faltando aqui definir qual que é o encapsulamento da entrada de energia, então eu não coloquei aqui porque esse circuito aqui, dependendo do que vai ser acionado, pode ser colocado um conjunto de baterias, pode ser uma entrada para uma fonte, pode ser apenas um pino para energização, então isso pode ficar definido depois, você vai ter que adicionar isso posteriormente quando você definir o que você vai fazer com esse circuito eletrônico. Mas o mais interessante eu queria te mostrar aqui, ó, agora na PCB, olha só, todo aquele circuito que a gente construiu na protoboard, olha só no que ele se resume, né? É um circuito bem pequeno que a gente consegue aqui montar com facilidade, ó, eu vou até organizar ele aqui um pouquinho melhor, então a gente conseguiria colocar aqui, ó, os capacitores, os resistores. Ó, eu escolhi um switch bem pequenininho também. Eu gosto desses switches SMDs bem pequenininhos, eu tenho vários na minha biblioteca. Ó, a minha saída poderia ficar aqui, e o outro resistor pode ficar aqui, por exemplo, olha só. Então, tudo aquilo se resume a isso aqui. Então, é uma eletrônica que você consegue facilmente inserir dentro de um produto, ele não vai ocupar muito espaço dentro da lógica, de toda a lógica que você quer construir. Você fazer esse acionamento aqui vai ser tranquilo, super simples. Você consegue adicionar isso em vários desenvolvimentos, em vários produtos. E você consegue observar exatamente essa eletrônica em vários produtos do seu dia a dia. Eu já falei para vocês ali na bancada, mas eu acho que uma das coisas que a gente mais consegue observar esse funcionamento são nas luzes de iluminação, né? Que tem fora de casa, ou às vezes em prédio, você entra em algum lugar, aquela luz já aciona, e esse acionamento muito provavelmente, em vários casos, deve ser feito com o 555, onde ele fica ali aguardando um tempo, então independe da entrada que está acontecendo ali, se ele recebeu um ativamento ali do sensor de que alguma coisa entrou, ele vai contar esse tempo e vai esperar o próximo pulso depois. Então, é um circuito muito bacana, também pode ser utilizado para filtro, isso é uma coisa muito legal. Deixa eu até discursar um pouquinho sobre isso, porque é uma aplicação muito interessante. Como vocês viram ali, o 555, quando a gente coloca alguma coisa na entrada dele, ele vai começar a contagem de tempo e vai acionar a saída em alto, independente do que vai vir na entrada depois. Então imagina que você tem um sensor que o sinal dele é um pouco ruidoso. Às vezes esse sinal ruidoso ele vai dificultar você conseguir fazer a leitura ou acionamento de alguma coisa com esse sinal, porque pode ser que ele fique acionando várias vezes ali a sua saída, ao invés de fazer um pulso e acionar durante algum tempo ou alguns milissegundos ali de forma consistente. Então o 555 vai te ajudar nisso, porque assim que ele recebe o primeiro pulso de interação ali da entrada, ele vai acionar a saída e ele vai manter ela estável, conseguindo você ter ali uma saída como uma onda quadrada bem certinha de acordo com os pulsos de interação do seu sensor. Diferente, por exemplo, se você coloca ali um sensor, se a leitura dele é analógica ainda, imagina, né? Tudo embaralhado, né? Uns picos assim, sem você conseguir ter uma padronização na sua saída. Você consegue usar o 555 no modo monoestável, colocando ali um delayzinho bem pequeno, né? Um resistor, um capacitor ali, para deixar essa saída bem pequenininha e você conseguir fazer esse filtro na sua saída. Então, a aplicação desse componente eletrônico está em diversos casos. Quanto mais você procurar, mais você vai encontrar aplicação, e é um circuito muito interessante para você ter aí o seu portfólio também de projetos. E olha só, um circuito pequeno, você consegue aplicar com toda certeza. Agora me diz se esse aqui não é um circuito muito bom e coringa para você usar em vários desenvolvimentos. Tenho certeza que durante esse vídeo aqui, a minha explicação, você já imaginou aonde que dá para aplicar esse circuito aqui. Então, se você vai aplicar em algum projeto, ou se você teve alguma ideia aí no decorrer desse vídeo, deixa para mim aqui nos comentários, descreve para mim aonde que você utilizaria esse circuito, o que você acionaria,
com o motor, com LED e com o 555. Ah, e se você conhece circuitos, aplicações utilizando 555 e quer me ver replicando elas por aqui, fazendo um tutorial de talvez um piano eletrônico com 555, talvez um alarme com 555 ou outros modos de atuação, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que vocês querem ver com esse componente para replicar e trazer um vídeo aqui explicadinho, estilo Julia Labs, bem do jeitinho que vocês gostam de aprender. Por enquanto eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!